Voltando aqui, meu povo, ainda na ideia da abolição dos escravos, né, a gente vai depois já ler o Zé de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, para fechar finalmente a escravidão no Brasil. Nós vamos ter aí assinado pela nossa princesa Isabel, já que o pai estava muito doente, debilitado da saúde, então, ela que estava principalmente sendo a princesa regente aqui no Brasil. Em 1888, né, depois da radicalização do movimento abolicionista, muitos protestos, muitas pessoas pedindo o, o fim da escravidão no Brasil, é assinado em 1888 a Lei Áurea. E o que é que determinava a Lei Áurea? O fim da escravidão no Brasil sem indenizações. Menino, isso aqui fez raiva os fazendeiros, viu? Isso aqui gerou uma raiva grande dos fazendeiros que sempre apoiaram o Império. Ok, pessoal? Bom, consequências aí da assinatura da Lei Áurea. Os negros que foram libertos foram viver à margem da sociedade porque não tinha emprego, né? As pessoas não queriam empregá-los, até porque já tinha sido introduzido a mão de obra imigrante, então muitos fazendeiros agora não queriam mais dar emprego aos negros e sim aos imigrantes, né? Então eles vão viver à margem da sociedade, com a pior situação de vida, com os piores empregos, e isso vai gerar uma crise política no império gigantesco, né? Já que agora o nosso império vai começar a perder os seus apoios, ok? Ó, observe nessa charge aqui, né, os granfinos lá, viva a abolição, mas quem está trabalhando ainda nos piores serviços são os negros, ok, pessoal? A partir de agora, nós vamos ver como foi que o Império acabou. Então prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção que a gente vai ver como foi que o segundo reinado no Brasil, como foi que o Brasil deixou de ser o Império e vai se tornar essa republiqueta que nós somos agora. Vamos começar a falar sobre a crise do Império, ok? Então vamos lá. A crise geral do Império. Vai começar aí as grandes crises que vão ruir, né, o apoio da igreja, do exército e dos fazendeiros a Dom Pedro II. Então, a partir de 1870, o negócio começa a desandar, ok? Então, vamos lá. Vamos ver cada um dos fatores que fez com que Dom Pedro II perdesse seu apoio. Primeiro apoio que Dom Pedro II vai perder aqui é o da igreja. Então, vamos lá, vamos marcando na cabeça. Primeiro apoio que Dom Pedro II vai perder é o apoio da Igreja Católica. O apoio da Igreja Católica, ok? Então vamos chamar isso de a questão religiosa. Foi quando Dom Pedro II vai brigar com a Igreja Católica, que é a religião oficial do Brasil. Ok? Então vamos lá. Desde a Constituição de 24, né, dos quatro poderes, a Igreja era atrelada ao governo brasileiro. Ou seja, quem mandava na igreja dentro do Brasil era o próprio Dom Pedro II e não o Papa, né? Isso a gente chama de padroado e beneplácito. Era quando o próprio imperador escolhia os bispos, nomeava bispo e ficava com parte das ofertas da igreja. Ou seja, era como se no Brasil a igreja católica não tivesse um papa. Não obedecesse ao Papa de Roma, obedecesse ao imperador, Dom Pedro II. Você vê. Ok? Beneplácito e padroado era isso. Era quem mandava na igreja católica dentro do Brasil, era o próprio imperador. Mas aí, em 1864, o Papa Pio IX vai escrever um documento oficial, a Bula Syllabus. A Bula Syllabus determinava que quem fosse maçom não era para participar da igreja. Era proibido você ser maçom e ter cargos na igreja, ter alguma influência na igreja. E adivinha só quem era maçom? Dom Pedro II. Dom Pedro II era maçom. Ok, pessoal? Dom Pedro II e praticamente todos os políticos do Brasil naquela época. O próprio Dom Pedro I, Dom João VI era o avô dele, enfim. Dom Pedro II era maçom, ligado à maçonaria. Ele ficou com raiva. É o quê? Né? Ora, mas quem manda na igreja aqui sou eu, tem negócio não. Eu sou maçom e vou continuar mandando. Ele vai proibir essa determinação no Brasil. Não. A Bula Syllabus não vai
valer aqui dentro do Brasil. Quem manda sou eu. Bispos de Olinda e Belém descumprem o imperador, né? Diz, não, ó, eu não aceito mais ordem do imperador por causa da ordem que veio de Roma, que a gente não deve mais obedecer a quem é maçom. O que é que ele faz? Ele manda prender os bispos. Né? Ele manda prender os bispos da Igreja Católica que disseram que não iam mais obedecer a ele. Ok? Depois eles vão até ser anistiados, ou seja, perdoados, serão libertos. Mas com isso, por causa desse atrito aí, que a igreja não quer mais maçons participando da igreja, e Dom Pedro II era maçom e queria continuar mandando na igreja católica dentro do Brasil, ele vai perder o apoio que tinha da igreja católica. Então a igreja deixa de prestar apoio ao imperador. Então já vimos o primeiro apoio aí que foi embora. O primeiro apoio foi o apoio da igreja católica. O homem perdeu o apoio da instituição cultural e educacional do Brasil. Só isso. Né? Vamos ver quem mais ele perdeu o apoio. Vai perder apoio também do exército brasileiro. Aí a gente vai chamar de questão militar. Questão militar. Vamos lá. Por que que Dom Pedro II perdeu o apoio do exército? Vamos lá. O exército era desprestigiado pelo governo, ou seja, o exército não tinha muita importância para Dom Pedro II. Os salários eram baixos, soldos é salário, né? Pouca aparelhagem, ou seja, armas, canhões, tudo muito velho, muito antigo, e poucos investimentos por parte do governo. Mas o exército ganhou a Guerra do Paraguai, e aí eles encheram o topete. Vão se sentir mais privilegiados e dizer, olha, nós estamos importantes para essa nação. Nós ganhamos a maior guerra da América Latina aqui. Então, o governo agora vai ter que dar importância devida a nós. Então, o exército era desprestigiado, ganhou a Guerra do Paraguai, começou a exigir do governo maior participação política, maiores investimentos, melhores salários. Só que Dom Pedro II ainda vai se manter um pouco duro em relação às questões, aos pedidos do exército. Ok? Os oficiais que se manifestavam politicamente eram presos. A gente tem aí o Sena Madureira, Cunha Matos, eram homens ligados ao exército que criticavam Dom Pedro II por causa disso aqui, ó, por causa do desprestígio que o governo tinha em relação ao exército. Então, o que é que ele fazia? Ele prendia os militares, mandava prender, com todo autoritarismo. Dentro do exército também vai surgir ideias abolicionistas, até já comentei isso antes, né? Ideias abolicionistas e também ideias republicanas. Então chega na cabeça do exército, de alguns homens importantes do exército, que é melhor o Brasil deixar de ser um império e se tornar uma república, né? Uma república democrática, onde as pessoas vão ter o direito de escolher os seus presidentes e não uma monarquia hereditária. Então, as ideias positivistas, positivismo entenda como progresso, né? Progressistas, ideias progressistas, republicanas chegam no juízo do exército, ok? E lá eles começam a associar o império ao atraso institucional, ou seja, o Brasil é um atraso, é um país atrasado, ainda tem um rei, como é que pode? Lá na Europa não tem mais isso não. Quem manda são os presidentes, são os parlamentares, né? Então vão dizer que o atraso do Brasil é porque o Brasil ainda é um império, né? E também o atraso tecnológico do Brasil. Vamos dizer, ó, o Brasil é atrasado politicamente e atrasado tecnologicamente porque o Brasil é um império. Então, esse foi o motivo dele perder o apoio dos militares. Perdeu o apoio da igreja por causa da questão da bula sílabis, por o nosso imperador ser maçom, e perdeu o apoio do exército, porque não dava espaço político ao exército, não investia no exército, pagava baixos salários, era como se o exército fosse um grupo de soldados qualquer, mas não era. Eles ganharam a Guerra do Paraguai e se sentiam os heróis nacionais. E aí vem a questão republicana, né? Ele já perdeu o apoio da igreja, já perdeu o apoio do exército, agora ele vai começar a perder apoio dos cafeicultores, os novos homens ricos do Brasil. Eita, Bruno, o nome tá ficando sem apoio, viu? Já perdeu o apoio da igreja, perdeu o apoio do exército. Aí agora os homens ricos do Brasil, que eram os plantadores de café, vão começar a não querer mais apoiar o homem. Pois é, olha só. Em 1870,
vai ser escrito um manifesto republicano lá no Rio de Janeiro, né? Região cafeicultora, né? Que eram os antigos participantes do Partido Liberal, né? Lembra do Partido Liberal, Partido Conservador? Aquela galera do Partido Liberal agora são os republicanos, os caras que querem acabar de vez com o império aqui no Brasil, ok? Em 1873, como fruto do Manifesto Republicano, vai ser formado o Partido Republicano Paulista. Nós vamos criar um partido político, PRP, Partido Republicano Paulista, vinculado a importantes cafeicultores do estado, ou seja, os homens ricos do Brasil. Que agora rico não é mais quem planta cana-de-açúcar, rico é quem planta café. Dom Pedro II precisava do apoio desses homens, porque os impostos deles são muito altos, né? A força política deles, os apoios dele era muito importante, porque os homens tinham dinheiro. E aí os cafeicultores começaram a se afastar de Dom Pedro II e vão formar um partido republicano, né? Então aí os cafeicultores do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, vão formar o Partido Republicano Paulista, ok? Vamos lá. Descompasso entre poderio econômico dos cafeicultores do Oeste Paulista e a sua pequena participação política. Olha só, o que é que está dizendo aqui essa frase? Está dizendo o seguinte: os cafeicultores paulistas eram muito ricos, ou seja, tinham um poderio econômico gigantesco, mas tinham pequena participação na política brasileira. Quem era que mandava na política brasileira? Não era o imperador? Não era o poder moderador? O homem estava acima dos outros três poderes, pessoal. Então, independente dos cafeicultores serem muito ricos, quem dava a palavra final era sempre o imperador. E isso os cafeicultores não estavam mais admitindo. Como é que pode, rapaz? Gente rica que só molesta, um monte de dinheiro, mas não faz nada na política desse país, rapaz, porque tem esse imperador. Vamos proclamar a república aqui. É muito mais justo o Brasil ser uma república, porque nós, cafeicultores importantes e ricos, vamos ter uma participação maior na nossa política. Então vocês estão entendendo os interesses? O imperador estava acima de tudo, mas ele não era mais o mais rico. O imperador não era quem tinha mais dinheiro no Brasil, eram os cafeicultores. E eles queriam aumentar o seu poder, queriam aumentar a sua influência política no Brasil. E para isso eles teriam que derrubar o imperador, né? Vamos lá. Abolicionismo em contradição com o escravismo, defendido pelas velhas elites aristocráticas cariocas. Então, ainda tinham algumas fazendas lá no Rio de Janeiro que os caras defendiam a escravidão. Já os paulistas não. Os paulistas estavam mais ligados aí ao desenvolvimento da cafeicultura assalariada. Ok? Eles defendiam também a ideia do federalismo. Eu já até expliquei em uma outra aula a questão do federalismo, que é o quê? Os estados terem mais autonomia, né? Maior autonomia estadual para os estados, né? Não depender sempre do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento. O Partido Republicano vai ter o apoio das classes médias urbanas, né? Pessoal das cidades, também pouco representados pelo governo imperial. O governo não estava nem aí para as classes médias urbanas. Então, o homem perdeu o apoio da igreja, perdeu o apoio do exército e agora perdeu o apoio dos cafeicultores. Perdeu o apoio dos cafeicultores, sobretudo dos cafeicultores paulistas. A facada final, eu gosto de dizer assim, a facada final em Dom Pedro II, né, depois de ele perder o apoio da igreja, do exército, dos cafeicultores, foi a questão da abolição da escravidão, pessoal, que eu até já falei aqui. Depois que ele aboliu a escravidão, depois que a Lei Áurea foi assinada, ele perdeu a sua última base de sustentação, que era quem? Os fazendeiros tradicionais, né? Os velhos fazendeiros escravistas, aqueles que se acoloiaram com o pai dele para proclamar a independência. A aristocracia tradicional, ou seja, os fazendeiros antigos que dependiam da escravidão, que eram completamente contra a escravidão, ficaram com tanta raiva dele por ele ter permitido a abolição da escravidão, que também vão retirar o apoio ao nosso querido imperador. Então o império é atacado por todos os setores, né? Sendo associado ao atraso e à decadência. Perdeu o apoio da igreja por ser maçom, perdeu o apoio do exército por não valorizar o exército, perdeu o apoio dos cafeicultores paulistas, né?
porque não dava participação política a eles e perdeu o apoio dos antigos fazendeiros, das oligarquias tradicionais por causa da abolição dos escravos. Então, o nosso império, que estava sustentado por esses 4 pilares, perdeu todos os 4. Então agora, pessoal, é só a queda, né? E aí, depois que ele perde todas as suas bases de apoio, nós temos aí a proclamação da República. A proclamação da República. Em 1888, ele vai tentar algumas reformas políticas. Não, tá bom, vocês estão gostando do meu governo, não, vou fazer umas reformas aqui republicanas, né? Ele vai colocar Visconde de Ouro Preto para tentar fazer um parlamento com algumas coisas republicanas, mais democráticas, né, inspiradas no republicanismo. Mas, pessoal, não vai dar certo. Ele vai aumentar a autonomia das províncias, vai dar liberdade de culto e de ensino. Não, pode ensinar aí, tal, pode ser crente, que antes não era nem permitido ser protestante, tinha que ser católico, né? O Senado temporário, vamos dar facilidade de crédito ao povo, emprestar dinheiro para o povo fazer um comérciozinho e tudo mais. Ou seja, ele tenta agradar para ver se as pessoas voltam a apoiar. Então ele faz um governo um pouco mais liberal, um governo um pouco mais democrático, né? O Senado temporário, que antes o Senado era vitalício, ok? E agora não tira esse negócio de senador, ser senador até morrer, não, tem um mandato, ok? Mas aí, as reformas que eram negadas pelo parlamento, ele mandava fechar sempre o parlamento quando alguma reforma dele era negada pelos parlamentares. Ou seja, ele tentou dar uma de liberal, de democrata, mas sempre que o parlamento não aceitava uma das suas medidas, o que ele fazia? Ele dissolvia. Ele dissolvia o parlamento. Ok, pessoal? Então, essas reformas dele foram negadas pelo parlamento. Não vamos aceitar, não. A gente não quer logo que você saia. Aí, o que ele faz? Vai agir com democracia? Não, ele dissolve, ou seja, ele fecha, ele manda fechar o parlamento brasileiro. Ok? Então, já estava insustentável aqui. Dom Pedro II já estava praticamente insustentável aqui no Brasil. Os republicanos, para canaiar, os republicanos espalham um boato que Dom Pedro II ia mandar prender um monte de militar. Olha, Dom Pedro II disse que vai prender aí um monte de militar aí. O pessoal que está criticando ele, negócio de república, ele vai mandar prender. Quando essa conversa chegou nos ouvidos dos militares, os militares, a gente vai ter que tomar uma atitude, senão ele vai prender a gente. Qual foi a atitude? Militares e cafeicultores paulistas vão se unir e vão tramar a derrubada do governo. E aí, no 15 de novembro de 1889, nossa proclamação da República, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo de Dom Pedro II, mas resolveu entrar aí na questão desse golpe militar, ele vai liderar uma rebelião, vão invadir o palácio, a sede do governo no Rio de Janeiro, e vão depor Dom Pedro II. Então, como surgiu o boato de que ele iria prender os militares, disse, vamos ter que tomar uma atitude antes que ele prenda a gente, vamos derrubá-lo. Eles vão fazer uma rebelião, vão invadir o palácio e vão depor, ou seja, expulsar do cargo Dom Pedro II e irá proclamar a República no nosso Brasil varonil. Ok? Então esse foi o contexto da proclamação da República. Dom Pedro II enfraquecido, sem apoio da igreja, sem apoio do exército, sem apoio dos cafeicultores, sem apoio dos fazendeiros. E aí, como ele estava enfraquecido, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o exército com o apoio dos cafeicultores paulistas, e aí o homem será deposto e darão a ele apenas 24 horas para ele juntar os paninhos de bunda e ir embora do Brasil. E assim foi feito. Em 24 horas ele juntou toda a sua família. Ele que, Dom Pedro II, que vai ficar muito doente, já estava doente, tem uma diabetes muito alta,
vai ficar depressiva, sua esposa também ficará depressiva, né? E eles serão expulsos do Brasil. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha o segundo reinado brasileiro e a fase imperial do Brasil. Porque a partir de agora, nós seremos uma república. Ou seja, república, do latim res publica, coisa pública, coisa do povo. Ok? Então, um forte abraço.